Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. A aula de hoje, inequações do primeiro grau. E aí, quando a gente fala de inequações do primeiro grau, quero deixar claro que a gente vai chegar até a inequação produto e também inequação quociente, ok? Eu vou fazer de forma individualizada. Como assim? Eu vou falar primeiro da inequação do primeiro grau e em um segundo momento, em uma outra aula, eu falo para você da inequação do segundo grau, ok? Vamos lá, vamos começar aqui falando o seguinte. Quando eu estou trabalhando com uma inequação, é muito importante que os símbolos que apareçam para você, seja da seguinte maneira, seja maior ou maior igual, seja menor ou menor igual, ou também você pode ter aí o símbolo de diferente. Então, sempre que nós trabalharmos com uma inequação, os símbolos da nossa expressão tem que ser maior ou maior igual, menor ou menor igual e o diferente, beleza? Apareceu qualquer um desses 5 símbolos, significa que nós estamos trabalhando com uma inequação. E como tem que ser do primeiro grau, o nosso expoente aí da incógnita x tem que valer 1, ok? Então vamos lá, vamos para um exemplo, certo? Para ficar claro para você. Eu quero te adiantar o seguinte, quando a gente resolve uma inequação do primeiro grau, o método de resolução dele é direto. Basta você isolar o valor de x que nós conseguimos a nossa solução. E aí eu quero te falar o seguinte, a gente pode representar essa solução de algumas maneiras diferentes. Vamos ver. Vamos lá, ó. Vou começar aqui com um exemplo, escrevendo o seguinte, eu quero que 3x menos 27 seja maior ou igual a zero, ok? Então o que a gente precisa começar identificando? Que essa nossa expressão aqui, ó, é a nossa função f de x, beleza? Mas como nós não estamos trabalhando com uma igualdade, nem a y nem a zero, nós estamos trabalhando com uma inequação. Então vai ter um desses 5 símbolos aqui, beleza? E aí, para a gente resolver, a gente vai fazer o seguinte, basta que a gente isole o valor de x para conseguirmos a nossa solução. Então a gente vai estar assim, ó, 3x maior ou igual a 27, o 3 que está multiplicando passa dividindo, então x é maior ou igual que 27 sobre 3, o x tem que ser maior ou igual do que 9. Pronto, terminou. A gente encontrou quais são os possíveis valores de x. Agora tem um detalhe, a gente tem que representar essa nossa solução de algumas maneiras um pouco mais bem definidas. Te mostro. A gente pode representar através de um gráfico, certo? Então vamos lá, vou fazer aqui o nosso eixo x. Basta o eixo x para a nossa solução, tá? Então aqui estamos com o eixo x indo para o positivo, negativo. E aí, eu quero de você o seguinte, o nosso valor de referência é o 9. Então você vem aqui, ó, e marca o 9, beleza? A gente precisa identificar duas coisas. Primeiro, se a bolinha desse 9 é aberta ou fechada. E aí, como que a gente vai fazer isso? Se você tem apenas o sinal de maior, a bolinha é aberta. Se você tem o sinal apenas de menor, a bolinha também é aberta, ok? Já quando a gente tem a igualdade, bolinha fechada e bolinha fechada, ok? Então vamos lá, temos aqui as representações. Se a gente tem um 9 com o sinal de igualdade, significa que a bolinha dele vai ser fechada. Para a gente terminar, veja que nós queremos os valores que estão à direita, ou seja, maiores do que 9. Ser maior do que 9 é estar à direita, então todos esses aqui serão parte da minha solução, beleza? Então a nossa solução gráfica está feita. Podemos colocar essa solução também de uma outra maneira. A gente pode representar através de uma propriedade. Veja só, conjunto solução é um x que pertence aos reais, tal que. Qual é
é a condição para esse x? Ser maior do que 9. Então, x maior ou igual do que 9. Beleza? Então, através de uma propriedade. E, por fim, temos o terceira forma de representar essa solução. A gente pode falar o seguinte. Quero que você observe o seguinte aqui. Nós temos um intervalo. Esse intervalo começa no 9 e não tem fim. Ou seja, ele vai para o infinito. Portanto, o nosso intervalo começa no 9 e termina no infinito. Ou, lembra quando eu falei para vocês na aula de intervalos que se a bolinha é fechada, o colchetes é para dentro. Se nós temos o infinito, o colchetes é para fora. Por definição, colchetes para fora sempre no infinito. Beleza? Então é isso. Para a gente representar uma equação, para a gente encontrar os seus valores aí, o seu conjunto de solução, basta que nós façamos o isolamento do x, né? Então, de forma clara, de forma objetiva, de forma direta, e aí você pode representar em qualquer uma dessas três maneiras. Felipe, qual das três eu vou representar? Aí eu te dou a seguinte dica. Se você estiver fazendo uma prova no ensino médio, faça aquela que mais você aprendeu, beleza? Para você fazer da melhor forma correta. A não ser que o seu professor esteja pedindo de um dos determinados modos aqui. Se você estiver numa prova de vestibular, vai de acordo com o enunciado, né? Se ele pedir para você fazer a solução gráfica, você mostra a solução gráfica. Se ele pedir de qualquer uma das outras maneiras, você também tem que saber, beleza? É isso. Inequação do primeiro grau é muito fácil. Vamos começar a dar uma complicada, mostrando agora inequação produto e depois inequação quociente. Me acompanhe. Pessoal, já deixei tudo pronto aqui para facilitar a nossa vida, para dar uma melhorada no nosso tempo, né? Falo agora de inequação produto. Dá uma olhada. Inequação produto nada mais vai ser do que duas funções sendo multiplicadas, e aí eu vou ter que ter um daqueles 5 símbolos da inequação. Ou maior igual, ou menor igual, ou o diferente. Importante, hein? Já tinha mostrado para você na primeira parte, continuo mostrando aqui. Sempre do meu lado direito vai estar o número 0. Então, para eu configurar uma inequação e para eu conseguir resolver, eu preciso que as nossas funções estejam com o símbolo apontado para o 0. Sempre do lado direito vai estar o número 0. Certo? E aí, a melhor forma da gente conseguir aprender a fazer uma inequação produto e depois, consequentemente, uma inequação quociente é resolvendo exercício, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar essa parte, vou escrever os exemplos aqui de novo, vou dar uma separada aqui para a gente ficar com bastante espaço. Ó, exemplo, eu tenho 2x menos 4 que multiplica menos x menos 3 e eu quero tudo isso maior do que 0, beleza? Vamos lá. O que eu quero de você? Muito importante que você respeite os passos da resolução. Se você entender passo a passo o que está sendo feito, você vai perceber que em todo exercício de inequação produto é sempre a mesma coisa, ok? Então a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa é identificar quem são as nossas funções. Então eu tenho aqui um f de x e eu tenho aqui um g de x, beleza? A gente vai trabalhar com elas de forma separadas. E aí, o que a gente precisa dessas funções? A gente precisa de duas coisas apenas. Primeiro, a gente precisa do zero da função. E segundo, a gente precisa saber qual é o valor de a. Para quê? Para a gente saber se a inclinação do nosso gráfico é para a direita ou para a esquerda. Então vamos de novo. Eu vou pegar aqui a função f de x, que nada mais é do que 2x menos 4, beleza? E vou trabalhar com ela. De novo, preciso do a e preciso do zero da função. Vamos no a, que é mais fácil. O a é sempre o termo que acompanha o x.
Quem está acompanhando o x aqui é o nosso 2. Portanto, se o A é positivo, significa que a nossa reta ela é para a direita, beleza? Guarda essa informação, a gente vai precisar lá na frente. Segundo detalhe, preciso do zero da função. Zero da função nada mais é do que o valor de x quando o y vale zero. Ou eu não tenho y, eu tenho na verdade f de x, mas eles são exatamente a mesma coisa. Então eu vou ter 2x menos 4 igual a zero, 2x igual a 4, o x vale 2. Ou seja, o zero da função vale 2. Se você quiser, você pode representar assim, ó, 2 e 0, porque a gente só consegue encontrar o x igual a 2 quando o y for 0, beleza? Guardamos também essa informação. Então, o que é importante? Descobrir o valor de A e descobrir o zero da função. Ótimo. Vamos para o próximo. Vamos no G. Vamos no G de x. Então, G de x é igual a menos x menos 3, beleza? Primeiro valor importante que a gente precisa é o nosso A. E o A é aquele valor que sempre acompanha o x. E nesse caso ele vale menos 1. Então, se ele é negativo, significa que a inclinação da reta vai estar para a esquerda, beleza? Continuamos. Vamos encontrar o zero da função. Para encontrar o zero da função, basta igualar a zero a nossa expressão, né? O 3 que está negativo, ele passa positivo. Para esse lado que é o x ficar positivo, eu vou multiplicar por menos 1 toda a minha expressão. Ou seja, menos com menos mais com menos, menos 3. Isto é, nós temos o ponto menos 3 e 0. Menos 3 e 0, ok? Então, a gente só vai conseguir o x igual a menos 3 quando o y valer 0. Tranquilo? Espero que tenha entendido tudo. Então, ó, preciso de duas coisas. O valor de A e o nosso zero da função. Não terminou. A gente vai agora para a etapa final. A etapa final é o seguinte. Você que assistiu a aula de função do primeiro grau, sabe que a gente fez lá no finalzinho da aula o estudo do sinal da nossa função. A gente vai fazer o estudo do sinal da função f e da função g. Aqui, desse lado, e exatamente uma em cima da outra. Ou seja, o que isso quer dizer, Felipe? Já te mostro. A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter a reta f, que representa a função 2x menos 4, e a gente vai ter a reta g. Que representa a nossa função menos x menos 3, beleza? E aí, a gente vai precisar fazer o estudo do sinal dessas duas funções. Então, vamos lá. O que eu quero que você perceba? Que uma está embaixo da outra. Ou seja, se eu colocar o zero como esse ponto aqui na f, na g o zero tem que estar exatamente embaixo, beleza? Então isso é muito importante. Então a gente vai pegar aqui, ó, esse ponto, o ponto 2. O ponto 2 eu vou marcar mais ou menos aqui, ó, ponto 2, ok? Que é o zero da função da nossa função f. Já na função g, eu vou marcar agora o x igual a menos 3. Se eu coloquei o 2 exatamente nesse ponto, eu não posso colocar o menos 3 nesse mesmo ponto, não posso colocar o menos 3 para a direita. Obrigatoriamente o menos 3 tem que ficar para a esquerda. Então eu vou colocar mais ou menos aqui. Beleza? Tudo bem? Fácil de entender, né? Se elas estão uma embaixo da outra, significa que os seus pontos estão na mesma direção, no mesmo sentido. Ótimo, precisamos continuar. O que eu quero de você aqui agora? Vamos colocar a nossa reta, né? Eu falei que ia ser importante o valor de A, te mostro agora por quê. Quando eu fizer o gráfico da primeira função, a nossa reta vai estar para a direita. Então faz isso aqui, ó. Pronto, para a direita.
e vem aqui e coloca a inclinaçãozinha só para você não esquecer, ok? Quando eu fizer o gráfico da G, eu vou marcar esse ponto menos 3, já foi feito, e vou colocar a reta agora para a esquerda. Então eu venho aqui, ó, e faço a reta para a esquerda, ok? E aí tem dois detalhes aqui importantes, né? Primeiro, eu preciso ver se nesse ponto de corte do nosso gráfico a bolinha é aberta ou fechada, e preciso ver também quais são os sinais que vão aparecer aqui nas nossas funções. Eu começo com você nos sinais, beleza? Se eu andar para a direita do 2, perceba que o meu gráfico está sempre para cima do eixo. Se ele está sempre para cima do eixo, significa que o seu sinal ele é positivo. Se eu andar para a esquerda do 2, perceba que o meu gráfico sempre está para baixo, portanto, o nosso sinal vai ser negativo, ok? Vamos de baixo para ver se você entendeu. Se eu andar para a direita do menos 3, perceba que meu gráfico sempre está para baixo, portanto, ele vai ser sempre negativo. Se eu andar para a esquerda do menos 3, o meu gráfico está para cima do eixo, portanto, a nossa função ela é positiva, beleza? O segundo detalhe a gente fez. Vamos voltar no primeiro? O primeiro detalhe é olhar se a nossa bolinha é aberta ou fechada. E para isso, a gente tem que voltar lá no início do nosso exemplo. Veja que a inequação não tem sinal de igualdade, portanto, tanto no menos 3 quanto no menos 2, a bolinha sempre vai ser aqui aberta, beleza? A bolinha vai ser aberta. Tranquilo? Espero que sim. Não chegamos à nossa solução ainda. Para a gente, de fato, encontrar a solução, eu vou precisar de uma terceira reta, que vai ficar exatamente embaixo das outras duas, beleza? Eu vou precisar de uma terceira reta. E tá faltando só o que o exercício pediu, que é a multiplicação entre as duas. Essa terceira reta é a f de x vezes a g de x, beleza? É a f de x vezes a g de x. Bom, só que tem um detalhe muito importante. Preciso que, mesmo que você tenha entendido tudo, eu preciso que você preste atenção agora com muito mais foco. Por quê? Preste atenção. Para a gente encontrar a solução, a gente vai descer todas as raízes que nós encontramos. Então a gente vai descer o menos 3. Faço um pontilhado aqui, ó, para ficar mais claro para você. Desceu o menos 3. Eu fechei a bolinha aqui sem querer. E se o menos 3 está com a bolinha aberta lá em cima, ele vem com a bolinha aberta aqui para baixo. E eu vou descer também o 2, beleza? Vou descer também o 2. Então, venho aqui. Se a bolinha está aberta lá em cima, aqui também fica aberta. Ótimo. O que eu quero que você perceba? Que a nossa terceira reta, ela foi dividida em 3 partes. Isso significa que nós vamos fazer a análise das 3 partes de forma separada. Dá uma olhada. Eu não estou pedindo para multiplicar f por g, então a gente vai fazer isso. Quando eu olho para a esquerda do menos 3, eu tenho a nossa primeira parte. A primeira função é negativa e a segunda é positiva. Se eu multiplico um valor negativo por um valor positivo, eu encontro um valor positivo, beleza? Negativo. Menos com mais, menos. Perdão. Continua. Eu tenho agora a segunda parte da nossa reta. Eu tenho valores entre o menos 3 e entre o 2. A primeira função é negativa e a segunda também. Menos vezes menos, eu tenho um valor positivo. E para a gente terminar, eu olho para a direita do 2, que é a minha terceira parte, e vejo que a primeira função é positiva, positivo, vezes a segunda função é negativa, mais vezes menos, menos. Beleza? Fizemos todo a nossa multiplicação de sinal, ok?
e ainda assim a gente não chegou na resposta. Por quê? Porque agora sim eu preciso identificar o que o nosso exercício pediu. Ele pediu que depois que você faz a multiplicação, você trabalhe apenas com resultados maiores do que zero. Trabalhar com resultados maiores do que zero é trabalhar com resultados positivos. Portanto, você vem na sua terceira e última reta e marca aquilo que é positivo. O sinal de positivo está apenas entre o -3 e o 2, ok? E aí, a primeira representação, que é a representação gráfica, já está feita. Vamos para as outras duas. Eu quero um conjunto solução em que o x pertence aos reais, tá ok. O nosso valor de x, ele está entre dois valores. Ele é maior que o -3, porém ele é menor do que o 2. Então temos a primeira solução. E a segunda, na verdade, né? A primeira foi a representação gráfica. E a outra, a terceira maneira que nós temos é o seguinte. O nosso intervalo começa no -3 e termina no 2. Como tem bolinha aberta dos dois lados, o colchetes é para fora tanto no -3 quanto no 2. Só isso, beleza? Eu sei que é trabalhoso, demora um pouco se você for fazer o passo a passo, tudo bonitinho, mas se você pegar o jeito, se você entender quais são os passos necessários para se resolver, eu tenho certeza que você vai entender e conseguir resolver os seus exercícios, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te falar sobre a inequação quociente, te mostrando um detalhezinho muito importante, ok? Vamos lá. Pessoal, quadro apagado para a gente falar sobre a inequação quociente e finalizar essa nossa aula aí de inequação, beleza? Inequação quociente nada mais vai ser do que duas funções sendo divididas uma pela outra. Só que aí tem um detalhe, né? Depois que eu tiver essa divisão, eu vou ter os meus símbolos aqui da inequação e o número 0 do lado de lá. O que é importante aqui? Muito importante, na verdade. Esse g de x aqui, ó, ele faz parte do nosso denominador da fração. Portanto, obrigatoriamente, g de x tem que ser diferente de 0. Ou seja, importante, sempre que nós estivermos resolvendo e nós tivermos uma inequação quociente, não me importa o nosso símbolo. O nosso denominador sempre terá bolinha aberta. De novo, se eu tiver uma inequação quociente, não me importa qual símbolo está aparecendo na inequação. O denominador, aqui representado por g de x, sempre terá bolinha aberta. Porque se a bolinha for igual a 0, ou melhor, se a bolinha for fechada, significa que é igual a 0. E eu não posso ter o denominador igual a 0. Obrigatoriamente ele tem que ser diferente de 0, beleza? Então anote esse importante aí no seu caderno. De novo, se você resolver uma inequação quociente, não te importa o símbolo, o denominador sempre terá bolinha aberta. O numerador ele acompanha o que acontecer aqui no símbolo, né? Se tiver só maior ou só menor, a gente vai trabalhar com bolinha aberta. Se tiver maior igual ou menor igual, a gente trabalha com a bolinha fechada. O importante é o g de x sempre terá bolinha aberta, beleza? Não vou fazer um exemplo, é a mesma coisa que a gente fez no produto, a única diferença vai ser esse importante. E é isso, beleza? Espero que tenha ficado claro para você, espero que você tenha entendido, que tenha gostado da minha aula e continue acompanhando. Um abraço e até mais.